Olá, querida criança! Nessa videoaula, nós vamos corrigir juntos as atividades sobre medidas de comprimento que você fez na aula anterior, na trilha de sexta-feira. Então, vem comigo! A primeira atividade que você deveria fazer era o exercício 1 da página 209. Se você ainda não pegou a sua apostila, dá um pause nesse vídeo, pega a apostila, abre na página 209 e depois continuamos juntos fazendo a correção. Preparado? Então podemos começar. Na letra A diz assim: como você se colocaria nessa figura? Maior que o homem? Maior que o prédio? Ou menor que os dois? Aí mandava desenhar você ao lado deles. Bem, se fosse eu me desenharia um pouco menor do que o homem, porque eu sou uma mulher adulta e não sou muito alta, então eu sou geralmente um pouco mais baixo que os homens. Mas você, sendo uma criança, teria que se desenhar menor ainda. Você provavelmente pode ter usado ou no máximo um quadrinho e um pouquinho do segundo aqui. Então, a sua altura, para ficar coerente, não pode passar, por exemplo, desse tamanho aqui. Porque você é uma criança, você não pode ter a mesma altura que um homem, não é mesmo? Você é mais baixo que um homem. Então, é mais ou menos essa proporção que você poderia ter usado, no máximo até a metade desse segundo quadrinho, se você é uma criança alta. Que existem crianças que são altas, estão quase da altura do papai e da mamãe, né? Então, um pouquinho mais, mas não poderia ter desenhado do mesmo tamanho do adulto, porque vocês ainda não têm o mesmo tamanho que um adulto. Então, essa é a proporção. Na letra B, pergunta, em sua opinião, um homem em tamanho real mede mais ou menos que 1 metro? Bem, eu não sei o que você pensou, mas os homens em tamanho normal, eles medem mais de 1 metro. Provavelmente você, com certeza, mede mais do que 1 metro. Deve medir aí 1,20 m, 1,30 m, alguns 1,40 m, alguns meninos que já estão bem altos, quase 1,50 m, não é mesmo? Mas um homem adulto mede com certeza mais do que 1 metro. Porque 1 metro é o tamanho de uma criança pequena, de 4, 5 anos. E um homem é maior do que uma criança desse tamanho, não é mesmo? Agora, veja em sua régua o tamanho de 1 centímetro. Você deveria ter observado isso na régua, não é mesmo? Aí, é adequado medir um prédio de verdade usando centímetros? Bem, não é adequado. Por quê? Porque o centímetro é uma medida muito pequena. O centímetro é uma medida que nós usamos para medir pequenos comprimentos, pequenos objetos, pequenas medidas de comprimento. Quando nós queremos medir grandes medidas, nós temos que usar medidas maiores, como 1 metro, e se for muito grande, até mesmo 1 quilômetro. Tá bem? Agora vamos continuar. O exercício 2 pedia para você circular as medidas que você conhece, que servem para medir comprimento. Talvez você não tenha circulado todas essas que eu circulei, mas eu vou te explicar. A grama serve para medir massa. O quilograma é 1000 gramas, também serve para medir massa. O quilômetro serve para medir comprimento, você pode circular. Significa 1000 metros, porque quilo é 1000, não é mesmo? E esse M representa metros. 1 quilômetro é 1000 metros, serve para medir grandes comprimentos. O centímetro é o metro dividido em 100 partes, ou a centésima parte do metro. Também serve para medir pequenos comprimentos. O milímetro serve para medir comprimentos muito pequenos. E é muito usado. Você pode ver o milímetro na sua régua. Cada tracinho da régua, dos pequenininhos, representa 1 milímetro. E cada 10 milímetros forma 1 centímetro. Agora, você sabia que o pé também é uma medida de comprimento? É verdade. Em inglês, nós falamos foot, que é a mesma coisa que pé, não é mesmo? E é uma medida muito comum em outros países, mas aqui não é mais. No passado, como não existiam réguas, as pessoas costumavam medir as coisas usando o pé, que é uma medida que existe até hoje. Agora, o L significa litro, serve para líquidos, capacidade, né? O H significa hora, serve para tempo. O min significa minutos e também serve para tempo. O palmo é a mão, o palmo. É uma medida que também existe, era muito usada no passado e hoje em dia não é tão comum, mas
existe e é regulamentada como uma medida de comprimento. O S representa os segundos e serve para medir o tempo. O M representa metro, que é a unidade básica de medida de comprimento, a que nós mais usamos. É do metro que nasceu o quilômetro, o centímetro e o milímetro. Lembrou? O ml é o mililitro, quer dizer que é o litro dividido em 1000 partes, ou a milésima parte do litro. O passo é uma medida antiga, que é maior do que o pé, porque é a distância que nós damos entre um pé e o outro quando nós damos um passo, e é também uma medida de comprimento que muitas pessoas usam quando não tem outra ferramenta, né, para medir a distância ou o comprimento de algum lugar. A pessoa pode dar passos, mas não é tão convencional. E esse aqui é o grau Celsius, que mede a temperatura. Aqui no Brasil, nós usamos os graus Celsius para medir a temperatura do clima, da água, até mesmo do corpo, né, para saber se estamos com febre. Lá nos Estados Unidos, eles usam os graus Fahrenheit. É diferente dos graus Celsius, é outra escala, mas aqui nós usamos o grau Celsius. Se vocês ainda não estudaram sobre isso, vão estudar em breve, tá bom? Agora, recapitulando, as medidas aqui, que são medidas de comprimento, é quilômetro, centímetro, milímetro, pé, palmo, metro e passo. Mas as que nós usamos mais são o metro, o milímetro, o centímetro e o quilômetro. O pé, o palmo e o passo são medidas que eram usadas mais antigamente, quando não havia fita métrica disponível, quando não havia ferramentas, né, disponíveis para medir, e as pessoas tinham que usar essas ferramentas naturais, né, o próprio corpo humano, para medir. Hoje em dia, apesar de ainda existirem e terem, né, uma correspondência em centímetros, né, essas medidas quase não são utilizadas. Mas vamos continuar. No exercício 3 dizia assim: na academia, o Gilmar nadou em uma piscina semiolímpica, que mede 25 metros de comprimento. Se ele completou 8 voltas, quantos metros ele percorreu no total? Essa medida corresponde a mais ou menos de 1 quilômetro. Bem, esse exercício era muito difícil de compreender, porque por 8 voltas, talvez você tenha entendido 8 voltas em torno da piscina, ou uma ida e uma volta na piscina. Mas o que o autor queria que você entendesse? Que ele fez 8 percursos de 25 metros. Ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou e foi e voltou. Ou seja, ele percorreu 8 vezes a distância de 25 metros. Sendo assim, nós teríamos que fazer 8 vezes 25, que daria 200 metros. Aí perguntava se essa medida de 200 metros é mais ou menos que 1 quilômetro. Era menos de 1 quilômetro, porque 1 quilômetro tem 1000 metros. E 200 metros é menos do que 1000 metros. Para terminar, na página seguinte, nós deveríamos ter feito o exercício 5, não é mesmo? Perguntava assim, ó: em sua última viagem, o seu Paulo encontrou uma placa de trânsito quebrada, impedindo que ele lesse a medida. Qual deveria ser a escrita completa dessa placa para que o seu Paulo tivesse a segurança na informação? Será que seria 15 gramas, 15 horas ou 15 metros cúbicos? Não faria sentido em uma placa de trânsito ter essas medidas, porque grama mede o peso. Nós não vemos peso em placas de trânsito. Hora mede o tempo, a gente não vê tempo em placa de trânsito. Metros cúbicos são volumes do que cabe dentro de um recipiente, de uma caixa, de uma piscina. Não faz sentido. A única medida que faz sentido em uma placa de trânsito nesse contexto é 15 quilômetros. Bem, agora que você corrigiu suas atividades, siga o próximo passo e faça novas atividades sobre esse conteúdo. Na aula síncrona de amanhã, nós faremos a correção e estudaremos mais sobre medidas de comprimento. Então, se você tiver dúvida, deixe anotadinho para perguntar para a professora na aula de amanhã. E por hoje é só. Aguardo você na aula síncrona de hoje. Um beijo e tchau!